Hoje eu quero comentar um pouco sobre o que significa você profetizar. Profetizar quer dizer você prever ou dizer antecipadamente o que vai suceder. Desde que o mundo foi criado, muitos profetas surgiram. Alguns verdadeiros profetas usados por Deus, que por inspiração divina eles anunciaram o que iria acontecer. E teve também muitos falsos profetas e ainda hão de se levantar falsos profetas. A profecia só é verdadeira quando ela vem da boca de Deus, porque Ele é o único que conhece o dia de amanhã. Esse negócio de horóscopo, cartomante, búzios, tudo isso é conversa fiada para iludir as pessoas. E pior, em tudo isso tem o dedo do capeta. A pessoa que dá crédito para esses charlatões, ela acaba fazendo a vontade do diabo. Quantos casamentos não foram desfeitos porque um dia a cartomante leu a mão lá, leu as cartas, ou a cigana leu a mão, aí disse que o marido tinha um amante, a pessoa acreditou e caçou briga, caçou confusão em casa e foi desfeito o casamento. Quanta gente perdeu dinheiro em aposta porque o horóscopo dela falou que ela ia se dar bem no jogo. Ela vai, joga e perde o dinheiro. E por aí vai. Meu querido, nunca entre nesse barco furado. Creia na profecia, mas somente naquela profecia que vem da boca de Deus. Amós capítulo 3, versículo 7, diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Desde a queda de Adão e Eva até o nascimento de Jesus, o Senhor Deus falou por intermédio de vários profetas, anunciando tudo quanto ele estava para realizar. E tudo aconteceu, conforme foi dito pelos profetas. Hoje Deus continua falando, mas por intermédio das Sagradas Escrituras. Deus continua anunciando coisas que Ele fará na minha vida, na sua vida, mas tudo isso é através da palavra. Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2 diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por quem fez também o mundo. A Bíblia diz aqui que nos dias de hoje o Senhor fala conosco por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. Amós disse: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. O que faz de alguém um servo ou uma serva de Deus? O que é servir a Deus? Servir a Deus é você fazer a vontade dele, obedecer os seus mandamentos e fazer as mesmas obras. Jesus disse: aquele que crê em mim também fará as mesmas obras que eu faço. Quando é que eu sirvo a Deus? Quando eu não aceito fazer a vontade do diabo, quando eu rejeito a tentação, quando eu recuso qualquer coisa que venha do inimigo. Por exemplo, quando uma pessoa ora para ser curada, ela está servindo a Deus, porque ela não está aceitando a doença vem do inimigo. Quando você se arrepende de um erro que você cometeu e ora buscando perdão, você está servindo a Deus. Quando a pessoa se compadece de alguém e presta uma ajuda para o semelhante, ela está servindo a Deus. Tudo que você faz contra a vontade do diabo, você está servindo a Deus. Então, se você é um servo, uma serva de Deus, isso também faz de você um profeta, uma profeta em particular. Saiba que o Senhor Deus não fará nada na sua vida. Preste atenção nisso. Deus não vai fazer nada na sua vida sem que antes Ele tenha te revelado. Se Deus quer fazer algo na sua vida, Ele vai te revelar antes aquilo que Ele quer. Não quer dizer que você agora vai adivinhar o futuro, não. O que está dizendo aqui é que Deus te revelará por meio da palavra dele
tudo quanto Ele pode e quer fazer na sua vida. Você só vai saber o que Deus vai fazer na sua vida, e Ele só vai fazer depois que Ele te revelar o que vai fazer. Ele não vai fazer nada antes de te revelar. Se você permitir, Ele fará. Então o Senhor não faz nada na vida de ninguém por acaso. Preste atenção, a vida de ninguém muda da noite para o dia. Não é de uma hora para outra que você vai dormir e vai acordar no dia seguinte e tudo vai estar diferente, não. Está escrito, o Senhor diz em Jeremias 29, versículo 12 e 13, então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A mudança na sua vida ela vai acontecer quando você começar a buscar a Deus. Quando você passar a orar a Deus, e então Deus vai te ouvir. Você vai buscar, encontrar a Deus, quando você tirar um tempo todos os dias para ler a Bíblia, para ouvir a pregação e fazer isso de todo o seu coração. Quando você desejar fazer com disposição, eu quero buscar a Deus, eu quero conhecer a Deus, eu quero saber o que Ele tem para mim. Então você vai ler a Bíblia com atenção, buscando ao Senhor de todo o coração. Então Ele vai começar a te abrir a palavra, vai abrir o seu entendimento e você vai começar a entender o que Ele quer de você. Antes de fazer qualquer coisa na sua vida, o Senhor vai te fazer entender a palavra. Você vai sentir. Quando você estiver lendo a Bíblia, ouvindo a pregação, você vai sentir o que Ele quer fazer na sua vida. Naquela hora, então, uma vez que você tenha compreendido a palavra, você entendeu o que Deus tem para você, então você vai profetizar. Ou seja, você vai predizer o seu futuro com base naquela inspiração divina, naquele entendimento que Deus te deu pela palavra. Entendeu a palavra? Sentiu a presença de Deus? Não fique calado. Profetize a sua bênção. Como é que é isso? Você vai profetizar o que vai te acontecer. Você vai dizer, vai acontecer assim comigo, conforme Deus diz. Não é você inventar, mas é você declarar que a palavra que Deus falou no seu coração vai se cumprir, sem diminuir nada, mas também sem acrescentar coisa alguma. Agora preste atenção numa coisa. O diabo, ele sabe que a palavra de Deus é infalível. Ele sabe que se você confessar a palavra, ela se cumprirá. E então ele tenta colocar sempre algo mais no seu coração. Ele sempre procura um jeito de alterar, de colocar em questão, de levantar uma dúvida naquilo que foi dito. Fique firme e não aceite. Não aceite nenhuma ajudazinha dele. Provérbios capítulo 30, versículo 6 diz, nada acrescentes às suas palavras. As palavras de Deus, para que Ele não te repreenda e tu sejas achado mentiroso. Qualquer alteração, para menos ou para mais, vai invalidar a sua profecia. E você vai ser taxado como um mentiroso no mundo espiritual. Você tem que profetizar exatamente como Deus te falou. Por exemplo, quando eu era um falido na vida, como se diz por aí, eu não tinha onde cair morto. Um dia eu li na Bíblia, lá em Deuteronômio capítulo 28, versículo 9 ao 12, eu li que está escrito que se eu guardasse os mandamentos do Senhor e andasse nos caminhos dele, ele iria me prosperar. E de uma pessoa falida que eu vivia pedindo dinheiro emprestado, eu passaria a emprestar a muita gente. E eu criei nessa palavra. Eu entendi que Deus queria fazer de mim uma pessoa próspera. E eu comecei a falar para mim mesmo, eu não vou ser mais um miserável. Eu não vou mais precisar pedir nada emprestado. Pelo contrário, eu vou ter para emprestar. Eu estava profetizando o meu futuro de acordo com aquela palavra que Deus falou no meu coração. E eu profetizei isso. Eu não inventei, eu profetizei o que Deus, pela palavra dele, colocou no meu coração. E isso aconteceu. Esse trecho que eu li, lá em Deuteronômio capítulo 28, versículo 9 ao 12, se funcionou comigo, funciona com qualquer um. Porque é a palavra de Deus. E ela é para todo aquele que crê.
Jesus disse para Marta: se creres, verás a glória de Deus. Então, se funcionou comigo, funciona com você, funciona com qualquer um, mas desde que você não diminua em nada a revelação de Deus. E nesse caso tinha uma condição que estava escrita no versículo 9: guardar os mandamentos e andar em todos os seus caminhos. Se eu fizesse isso, ele ia me prosperar. E eu profetizei: eu vou fazer e Deus vai me prosperar. E aconteceu. Outra coisa que eu sempre profetizo, até os dias de hoje eu faço isso, quando me surge alguma dor, alguma enfermidade, é Isaías 53, versículo 4 e 5, que diz que Jesus verdadeiramente tomou sobre si as minhas dores e as levou sobre si, e por suas feridas eu fui sarado. Nós que estamos na carne, nesse corpo, vivendo sobre a face da terra, estamos sujeitos a dores, a enfermidades que a todo tempo atacam o corpo. Todo mundo sente uma dor. Uma hora uma dor de cabeça, uma dor de barriga, uma dor no pé, uma dor... Você sente, é normal isso, porque você está na carne. E o corpo é agredido por várias coisas. É um alimento que você come que não te faz bem, é uma poluição que você respira, inspira aquilo e aquilo te encatarra, te faz um mal, você toma uma friagem. São coisas naturais do corpo. Mas você o quê? Você profetiza a palavra de Deus. Está escrito: pelas feridas de Jesus eu fui sarado. E você manda aquela doença embora e ela vai. Aquela enfermidade tem que sair. Então, quando você profetiza, você dá voz à palavra de Deus. É isso que você tem que aprender. Conhecer a palavra, saber o que a palavra diz a seu respeito e profetizar que aquilo será na sua vida. Você vai dar voz à palavra de Deus. E a profecia que se cumpriu há quase 2000 anos atrás, quando Jesus foi crucificado, ela volta a se cumprir na sua vida. Você fica livre das dores e das enfermidades se você fizer isso. Aquilo que Deus fala no seu coração, você tem que profetizar. E se eu não profetizar, nada acontece. Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos. Deus revela para você, através da leitura da Bíblia, através da pregação da palavra, aquilo que Ele está disposto a fazer na sua vida. Se você não der voz àquela palavra, ela não vai se cumprir. Você tem que profetizar, porque ela se cumpre na vida daquele que crê. Está escrito: com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a vida eterna, para a salvação. Se eu não profetizar, nada vai acontecer. Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos. Quer dizer, Ele revela a vontade dEle e revela também como é que você faz. Amós capítulo 3, versículo 8, diz o seguinte: bramiu o leão, quem não o temerá? Só um maluco fica parado diante de um leão, esperando para ver o que acontece. Quem não for bobo, cai fora. Você não vai ficar parado diante do leão esperando para ver o que vai acontecer. Então diz assim: bramiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Só a pessoa incrédula não vai confessar a palavra de Deus. E aí a palavra não se cumpre na vida dela. Deus mexe com você, te abre o entendimento, te mostra pela palavra dele o que ele quer fazer na sua vida. E você nem sequer diz: amém, Senhor, assim se faça na minha vida conforme o Senhor diz. Se você não fizer isso, você é um incrédulo. É preciso ser mesmo uma pessoa muito boba para rejeitar uma visão de Deus, o propósito de Deus para você. Você ouviu a palavra de Deus, sentiu o Senhor falar contigo. O que você tem que fazer? Profetizar, dizer: vai ser assim em nome de Jesus, conforme diz na palavra, vai acontecer na minha vida. Não é preciso ser um profeta para afirmar que Deus já tem falado com você há muito tempo. Eu sei que Ele tem falado com você. Se você é um servo, uma serva de Deus, então Ele já tem falado e muito ao seu coração. E você está dando bobeira, está perdendo a bênção, porque não está profetizando, não está dando voz à palavra. Você sabe a palavra, até crê, mas você fica em silêncio. Você se acomoda.
Não pode ser assim. Você tem que dar voz à palavra. Você sabia que tem um montão de anjos ao seu redor só esperando você profetizar para cumprir a promessa na sua vida? Verdade. Veja o que está escrito no Salmo 103, versículo 20. Diz assim: bendizei ao Senhor, vós anjos seus, poderosos em força, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. O que está dizendo aqui? Está dizendo que há uma multidão de anjos poderosos em força, que ao ouvir a voz da palavra de Deus, eles fazem com que as ordens dadas pela palavra de Deus se cumpram. Sempre que eu der voz, isso é, declarar, fazer ouvir a palavra de Deus, esses anjos têm que fazê-las cumprir. Eles são ordenados por Deus, eles têm a responsabilidade de fazerem a promessa se cumprir. São ministros de Deus encarregados dessa tarefa. Eles foram constituídos ministros de Deus para essa função. Estão sempre atentos para isso, conforme está escrito em Isaías, capítulo 62, versículo 6, diz assim: ó Jerusalém, sobre os teus muros pus atalaias, que durante todo o dia e toda a noite não se calarão. Ó vós que fazeis menção do Senhor, não haja silêncio em vós. Nem estejais em silêncio, até que confirme e até que ponha Jerusalém por louvor na terra. Meu irmão, você não pode simplesmente ler a Bíblia, ouvir a pregação e ficar em silêncio. Você tem que profetizar, você tem que agir conforme Deus falou no seu coração. Você tem que confessar que aquela palavra há de se cumprir na sua vida. Você tem que dar voz a ela. Se você se cala, você está consentindo com o mal que tem te oprimido. Na hora que nós oramos, você não pode ficar calado. Você tem que orar. Você tem que falar com Deus. Quando você aprende algo de Deus, você tem que profetizar. Tem que declarar, tomar posse, porque senão a sua vida não vai mudar nunca. No Salmo 1, versículo 6, está escrito: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios conduz à ruína. Você tem que andar pelo caminho que Deus traçou para você. Aquilo que o Senhor chamou você para ser, aquilo que Ele tem falado no seu coração, esse é o caminho que Ele quer que você ande. Por quê? Porque somos feitura sua, está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 10. Somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. Então este caminho que Deus quer que você ande é um caminho de boas obras. Que você vai fazer? Não. Boas obras que Jesus já realizou por você. É aí que você tem que entender. Deus já preparou tudo para que você andasse por esse caminho que é Jesus. Esse caminho não é um caminho de aperto, não é um caminho de dificuldade, não é um caminho penoso, onde você tem que lutar muito, dar muito murro em ponta de faca, não. Não é um caminho de dores e sofrimentos e lutas, não. É um caminho de alegria, caminho de boas obras que Jesus já realizou a seu favor, a meu favor. Caminho de satisfação, de realizações. Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você que já anda cansado de lutar e nada dá certo, você que vive oprimido, comendo o pão que o diabo amassou, está sobrecarregado de tristeza, de dívida, de dor, de sofrimento, venha para Jesus. Venha para a palavra de Deus. O que é ir para Jesus? É você vir para a palavra. É você ouvir a palavra, ouvir aquilo que Deus tem para você e profetizar uma vida melhor de acordo com aquilo que você sentir que Deus falou com você no seu coração. Sem ler a Bíblia, sem ouvir a pregação, você nunca vai saber o que Deus tem para você. Nunca a sua vida vai melhorar se você não vier para Jesus.
Se eu não tivesse vindo para a palavra de Deus, buscado a Deus de todo o coração, eu jamais ia conhecer a vida plena que Deus quer me dar. Nunca a sua vida vai melhorar se você não vier para Jesus, se não buscar ouvir a palavra, se não crer que Deus há de cumpri-la. Diz a Escritura em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador, isso é, recompensador dos que o buscam. Então comece agora a buscar a Deus através da leitura da Bíblia e da oração. E você vai ver que Ele cumpre sempre aquilo que prometeu. Eu não tenho que fazer sacrifício. Você não tem que fazer esforço algum para conseguir a bênção. Não tem que prometer nada como os religiosos fazem. Não tem que rezar muito, nada disso. O que você precisa fazer é andar pelo caminho dos justos. Esse caminho que Deus preparou para você, que Ele te revela pela leitura da Bíblia. Deus conhece o caminho dos justos. Tudo o que você precisa na vida já foi providenciado, as boas obras já foram preparadas para você. E agora compete a mim, compete a você, simplesmente profetizar para que elas aconteçam na nossa vida. Se você está agindo como uma pessoa religiosa, seguindo tradição, fazendo sacrifício para obter bom resultado, você está perdendo seu tempo. A Escritura diz que fomos criados para as boas obras, as quais Deus já preparou para que nós andássemos nelas. Eu não tenho que fazer boa obra agora. Deus já preparou a boa obra para mim, para que eu desfrutasse dela. Eu não tenho mais que me esforçar para conseguir a bênção. Você não tem que se esforçar, tem apenas que crer e andar neste caminho. Jesus é o caminho. A palavra de Deus é o caminho. Então ande nela, aprenda com ela, profetize ela e você gozará dessas boas obras, dessas boas coisas que Deus já tem preparado para você. Quando a pessoa toma uma decisão na vida, eu vou deixar de ser religioso e vou seguir o que a Bíblia diz, o que acontece? Diz aqui em Isaías capítulo 35, versículo 6. Então o coxo saltará como servo. Aquela pessoa que antes não tinha a mínima condição de se levantar, que era uma pessoa coxa, aleijada na vida, não tinha como se erguer na vida, vai se fortalecer, vai prosperar e vai saltar como um servo. Aquele animalzinho que quando salta, ele chega a quase 2 metros de altura. Não estou falando da pessoa deficiente físico, não. Estou falando daquele aleijado na vida, aquele que não se apruma, que não se acerta no seu caminho. Diz a Escritura, então o coxo saltará como servo. Aquela pessoa que não tinha a mínima condição de se erguer na vida, de viver uma vida decente, de uma vida próspera, ela vai saltar como servo, ela vai pular de alegria. E diz ainda, e a língua do mudo cantará de alegria. Aquele que não podia nem abrir a boca para falar porque ele não tinha moral para falar, ele não era respeitado, era tido por indigno, uma pessoa que vivia envergonhada pela sua situação, esse vai cantar de alegria. Por quê? Porque diz, porque as águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. De onde a pessoa menos espera vai surgir a bênção. Aquela situação que parecia insolúvel, aquele terreno que ela percorria, onde só tinha pedra, onde ela vivia tropeçando, vai ser aplanado. Onde havia secura, falta de tudo, vai se tornar um lugar fértil. As águas brotarão, ou seja, as coisas vão mudar radicalmente para essa pessoa. E ela vai transbordar em bênção. Você quer isso para você? Então comece a ler a Bíblia. Cada vez que Deus te revelar algo no coração, profetize. Jesus disse para Marta, se creres, verás a glória de Deus. Você crê? Então, curva a sua cabeça agora, feche os olhos. E enquanto eu estiver orando, você ora. Fale com Deus, é você quem vai determinar a sua bênção. Não fica olhando para a minha cara enquanto eu estiver orando. Você feche os seus olhos e faça também a sua oração. Vai ouvindo a oração e vai fazendo a sua oração. Vai falando com Deus. Vamos fazer isso agora. Feche os olhos, Senhor Deus. Tu disseste em Jeremias,
Eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz, planos de vos fazer prosperar, planos para nos dar um futuro melhor. Pai, o Senhor tem planos para essa pessoa que está me assistindo. O Senhor tem planos para mim e para todos os que me acompanham pelas redes sociais. E os teus planos são os melhores e vão muito além daquilo que podemos imaginar. Como diz as Escrituras, o que o ouvido não ouviu, o olho não viu e nem sequer passou no nosso pensamento, é o que o Senhor tem preparado para nós, para todo aquele que te ama. E nós te amamos. Nós queremos andar no teu caminho, seguir o teu ensinamento, obedecer os teus mandamentos, porque é dessa forma que nós vamos dar testemunho de que te amamos. E fazendo isso, nós somos amados por ti, e tu manifestarás o teu poder sobre a nossa vida. Poder para curar, poder para libertar, poder para nos fazer prosperar, poder para nos livrar completamente. E isso vai acontecer agora. Porque eu profetizo em nome de Jesus Cristo que vai acontecer agora um milagre, a libertação na vida de todos os que creem e que estão orando comigo nesse momento. Pois o Senhor Jesus disse que aquele que nele cresce também faria as mesmas obras. E em nome de Jesus eu amarro o espírito da miséria, o espírito do fracasso, da derrota, da enfermidade, da anormalidade, todo o espírito do inferno. Seja amarrado agora em nome de Jesus. Sai, vai embora a dor, a infecção, a inflamação, o caroço, o defeito físico, a anomalia, a fraqueza dos músculos, dos nervos, dos ossos, do sangue ou de qualquer outro órgão. Eu ordeno, em nome de Jesus, saia, desapareça, não toque mais nesse corpo. Eu te proíbo em nome de Jesus Cristo. E você diz, assim seja. Deus te abençoe.